Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está tendo a honra e o prazer de receber aqui o pessoal do Zav 11, né, o gestor Daniel Aloan, que a gente vai ter a oportunidade de conversar, cedeu o tempo dele para a gente para vir explicar aqui. Eu acabei de gravar um vídeo sobre esse fundo no canal, um relatório gerencial, que vai estar aqui embaixo, né, na descrição. Então vamos começar. Sejam muito bem-vindos aí ao canal. Se você aproveita e não é inscrito, já deixa a sua inscrição e ative as notificações para não perder. Então, Daniel, primeiramente, muito obrigado por você ter vindo. Antes da gente falar, né, um pouco do fundo, talvez o pessoal já tenha visto aí o relatório, eu queria que você falasse um pouco, né, de você, da tua trajetória e, né, da gestora por trás do fundo, como vocês começaram, como vocês, né, características e estratégias da casa antes, tá? Fica à vontade aí para começar. Muito obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui. Um resumo breve da história da Zavit. A gente começou em 2018 com o braço de investimentos de capital proprietário de três famílias, então como se fosse um braço de family office focado em imobiliária. Então fazendo um pouco de tudo, mas sempre com base imobiliária. Então era crédito, desenvolvimento e renda. Então em crédito a gente fez término de obra, fizemos desconto de carteira de recebíveis de loteamento performado. Em desenvolvimento, fizemos galpões, tem galpão dentro de concessão, e em renda, grande parte é através de service back, que é um projeto muito legal, onde uma empresa já tem o ativo dela, o que ela usa no dia a dia, e a gente vai comprar esse ativo dela e locar de volta para ela. Então, no dia seguinte, ela continua ocupando o mesmo imóvel que ela tinha, só que ela agora tem dinheiro no caixa e uma obrigação de pagar um aluguel. E para uma empresa que sabe o que está fazendo dinheiro no caixa, quer dizer que ela vai comprar mais aço, mais plástico, mais o que for que seja, transformar, que é o que ela sabe fazer, e ter uma margem muito boa na venda. Então, é uma operação que vale muito a pena, é feita por empresas desde médias até grandes e multinacionais. E em 2021, a gente viu que a gestora quis crescer um pouco e expandir para fora só de family office, e a gente constituiu o fundo. Então, a gente constituiu os AV11 focado em renda. Então, os AV11 não tem crédito, não tem desenvolvimento, é focado em renda. E a partir de aí, tudo que entrou de renda foi para esse fundo, nada foi comprado dos outros projetos antigos, então o fundo foi feito do zero, só com projetos novos. E o foco é renda através de 93% hoje contrato atípico, então alta previsibilidade, é um contrato que você tem longo prazo e alta previsibilidade dos aluguéis, e tem um pedaço que a gente usa para fazer operações que também contam com renda, mas que a gente enxerga uma maior possibilidade de ganho de capital. Tá perfeito. E se puder contar um pouco de você agora, da tua trajetória aí, resumidamente, né, do mercado. Claro, então eu tenho uma trajetória um pouco menos linear. Eu fiz física na faculdade, sou formado em física. Para compensar, eu fiz o CFA para ter uma base de finanças, mas a gente aprende mesmo trabalhando. Trabalhei em consultoria, tinha feito também um pouco de corporação antes. E em consultoria, a gente foi vendo a importância do imóvel na estrutura de capital de empresas médias, assim como aprender muito sobre ordem de prioridade de pagamento de empresas e onde que você tem que onde que a gente acha que é melhor se colocar nessa estrutura. É, então, muito do planejamento de dívida de longo prazo era feito em cima da base imobiliária, e por isso que o primeiro sócio também, o Eduardo, viemos de consultoria, e a gente tinha muita experiência nisso, em avaliar imóveis, avaliar a empresa e a necessidade que ela tem do imóvel e como melhor estruturar uma operação para que faça sentido tanto para o tomador quanto para o credor no final do dia. Então, quem está comprando imóvel, que está vendendo imóvel, como que você faz uma operação que faz sentido para os dois? E aí a gente montou a Zavit com base nisso. A ideia era trocar de lado da mesa, em vez de estar na consultoria, onde o cliente era a empresa, e eu tenho que, com as empresas que eu já tenho, usar esses imóveis, é sentar do outro lado e a gente escolher onde que a gente enxerga a melhor relação entre risco e retorno. Tá ótimo, perfeito. Agora, já dando um pouco de spoiler aí dos ativos do fundo, né? O fundo ele possui, né? Ele atua em diversos segmentos de tijolo. Eu queria que você falasse um pouco da gestão ali do dia a dia, como você faz para gerenciar, né, diferentes segmentos. Tem ativos de logística, tem ativos de laje corporativa. Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse dia a dia ali da gestão atuando em diferentes segmentos, tá?
com certeza é muito diferente um do outro. Então, os de logística que a gente tem, que é tudo em seu leaseback. Então, são todos contratos atípicos muito longos e a gestão que a gente tem é muito mais difícil pôr de pé a operação. Contratos são muito mais complexos de montar, envolvem jogos, são 4 ou 5 contratos, prevendo uma série de possibilidades. Então, para pôr de pé dá muito trabalho, minutar isso aí e decidir, negociar cada ponto. Uma vez que ele está de pé, é muito mais tranquilo. Que você tem, vamos dizer, Alvoar, que a gente fechou agora, tem mais 15 anos que o pessoal vai ficar no imóvel, não tem discussão de revisional, é fixo que vai corrigir por IPCA todo ano, é tudo bem tranquilo. O que a gente tem que fazer na gestão destes imóveis no dia a dia é manual de manutenção. Então, tem todo o manual, a gente usa tecnologia para nos auxiliar. Então, tem um manual com o que a gente tem que checar mensalmente se está sendo feito ou não, trimestralmente, semestralmente e anualmente tem uma visita, às vezes anual, às vezes semestral, uma visita em loco para verificar como é que está a manutenção do imóvel, porque no final do dia, por mais que eles vão ficar 15 anos lá, o imóvel é nosso, tem que estar bem cuidado, manutenção tem que estar em dia. Então, agora estava fazendo uma das negociações com os inquilinos, e é isso, vai lá, verifica, vê que tem alguma pendência, e pendência pode ser pintura, pode ser algum problema no teto, não precisa ser nada grave. E aí, uma vez que encontrou que existe alguma divergência, negocia-se prazo para ele regularizar essa questão. Então, no dia a dia desses contratos, é isso, e quando chega perto do vencimento, aí você tem que ou negociar para ele estender o contrato mais, e é o que a gente fez agora, faz alguns meses com a Nissei. A gente senta com eles e fala, olha, teu contrato vai vencer daqui a 3, 4 anos, a gente precisa saber qual que é a visão que você tem. Você quer ficar no imóvel ou não? Caso da Nissei queriam ficar, mas precisava de um capex no imóvel. Tipo, ok, a gente faz o capex, estica mais 13 anos o contrato. Se a decisão fosse, em algum caso, não vamos ficar, então a gente tem esses 3, 4 anos para se preparar. Ou tentar vender o imóvel para alguém que vai usar, ou começar já a fazer um planejamento de relocar, outro uso, etc. Essa gestão da parte de logística e industrial e seu leaseback como um todo. Por outro lado, como você falou, a gente tem lajes, bicho completamente diferente. A gente fechou esse negócio acho que de assinar o LOI para liquidar foram 3 semanas, menos de 3 semanas. Então, contrato super simples, é passar a laje, os contratos são típicos, então tem revisional, a gente pode tirar o cara pode sair a qualquer hora, outro tipo de contrato, e o nosso trabalho lá é muito mais intenso no sentido de vagou uma laje, tem que colocar a gente lá, e não adianta só jogar na corretora e esperar o cara trazer resultado, a gente tem que participar. Então, a gente vai lá, faz esse esforço de locação e, por exemplo, então na Tabapuã, uma das coisas que a gente fez foi turnkey. Como Sim. funciona essa história de turnkey? Então, a gente pegou a laje, mostrou para o inquilino, falou, quero entrar, mas eu não quero entrar assim, porque essas mesas ou não estão apropriadas, o teto, isso, aquilo, preciso de um tapa aqui. Então, a gente entregou a laje, fez o projeto a 4 mãos e entregou com mesa, cadeira, do jeito que está atrás de você aí, tudo pronto para o cara pegar o laptop, pôr na mesa e começar a trabalhar. Wi-Fi, ar-condicionado, tudo ligado, tudo pronto para funcionar. E através disso a gente consegue cobrar o dobro do aluguel que estava sendo cobrado antes na mesma laje. Então a gente faz um investimento que não é tão grande, mas a gente tem um incremento muito grande de aluguel porque é percebido com muito valor isso pelo inquilino, uma coisa que ele não vai precisar colocar dinheiro e que ele tem a tranquilidade de ter uma outra empresa, que somos nós, no caso, nos preocupando com isso. Não, perfeito. Sobre o turnkey, você vê que é uma tendência, né? Não é algo novo, mas eu tenho observado que tem começado a aparecer mais, e, né, em alguns fundos de laje. Você vê isso como uma tendência de uma espécie de pós-pandemia ou é algo mais pontual de momento de mercado? Qual a tua visão sobre isso? Eu acho que tem um lado que juros manda um pouco nisso, porque no final do dia as empresas estão com menos caixa. Então, com juros muito baixos, ela podia pegar dinheiro emprestado e fazer um capex e tanto faz. Hoje em dia a caixa tem um valor muito mais alto, então eles enxergam esse valor de entrar no lugar pronto onde eu não preciso ficar dispondo do meu caixa. Eu quero alugar, eu quero me desfazer de ativos para focar o caixa na minha operação e não focar em outras coisas. Então, eu acho que é uma tendência e é possibilitado
por hoje a gente consegue fazer um projeto de forma simples, existem bons fornecedores de todo tipo de insumo, mesmo de serviços de obra, então a gente consegue dar uma solução completa para o inquilino, mas a gente vê vários fundos que fizeram isso também, e dá certo, né? O inquilino vê muito valor nisso e para o fundo faz todo sentido. O nosso trabalho é aportar capital e receber algum tipo de remuneração em cima disso. Então é só uma forma da gente remunerar a capital do cotista e, em geral, consegue remunerar melhor do que a própria aplicação imóvel. Tá ótimo, perfeito. Você falou rapidamente no início, né, que é um fundo, acho que não pode ter crédito. Eu queria confirmar, né, que o fundo ele tem essa característica, né, de multi-estratégia, mas focado ali no tijolo, que eu particularmente até sentia falta, né, de um fundo que, né, a indústria ela veio se reinventando e foi sendo criado alguns multi-estratégia, mas basicamente a maioria deles, né, para não ser injusto, tem de todos os tipos, mas a maioria tinha ali crédito e fundo imobiliário. Eu queria que você confirmasse se realmente quem está comprando fundo ele vai encontrar ali estratégia só de tijolo ou se o fundo também tem mandato para ter crédito, para ser, ou até comprar cotas também de outros fundos imobiliários. O fundo foi criado em 2021 com os 50 cotistas, que era só o pessoal do Family Office. Então, o regulamento ainda é bastante amplo, mas o fundo, e a gente traz isso no relatório, hoje está focado em renda e em tijolo, não tem nada, o que tem de crédito lá são as LCIs para carregar caixa. Então, a gente tem caixa no fundo para amortização, etc. Então, a gente investe em LCI ou em compromissada para render alguma coisa. A gente está abrindo, já foi para B3, o fundo de crédito. E aí vai ser outro veículo para crédito. E também fica muito difícil você avaliar o retorno de um fundo que você não sabe o que é crédito e o que é tijolo. Porque em tijolo, você está recebendo aluguel e no final do ano você continua com o tijolo valorizado. Num de crédito, não. Você recebeu todo o rendimento e você continua mais ou menos com o valor nominal que você colocou no começo do ano. Então, é muito diferente o rendimento esperado de um fundo de crédito para um fundo de tijolo. É, Mesmo dentro do tijolo, que fica um pouco complicado de fazer uma avaliação de um fundo misto como o nosso, é se você vai querer olhar reais por metro quadrado, alguma coisa assim. Porque de um lado você tem uma laje na Tabapuã e do outro lado você tem um galpão em algum lugar, não no centro urbano. Mas a gente entende que ter essa multi-estratégia, conseguir investir em vários tipos de imóveis ajuda, porque o mercado imobiliário é cíclico e dentro do ciclo do mercado imobiliário tem ciclos dessas subclasses. Então, se a gente só pode investir em logística, a gente vai ter que comprar logística estando caro ou estando barato. E, por exemplo, essas lajes que chegaram da Tabapuã, a gente pagou R$ 6.000 o metro na Tabapuã. Por quê? O cara precisava vender, tinha pouco tempo para vender, a gente estava com caixa disponível. E eu vou falar, não, desculpa, nosso fundo, o regulamento não permite. E então o que a gente faz a gente tem um mandato amplo, sempre focando em estratégias onde a gente consegue sim trazer valor, onde a gente tem conhecimento. Então, como exemplo, hoje a gente não tem nada de agro, a gente não tem nada de shopping. Se for entrar em shopping, é porque a gente vai ter que trazer alguém com essa experiência e esse conhecimento, porque eu não tenho, o Eduardo não tem, a Haroldo não tem. Nosso time hoje não conhece esse segmento, mas a gente vê uma oportunidade lá na frente, vamos ter que trazer gente, compor equipe. Então, o mandato permite, mas a gente vai fazer coisas onde a gente enxerga que sabemos e conseguimos agregar valor a ele. Tá ótimo, respondido. Queria que você falasse um pouco, né, quem acompanhou o nosso relatório viu que o fundo ele tem um percentual de alavancagem em relação ao patrimônio, né, que isso é algo que é sempre sensível aos investidores, então eu queria que você aproveitasse aqui a oportunidade para explicar um pouco melhor o motivo dessa alavancagem e como está, né, a previsão ali, né, de pagamento dessa alavancagem e eventuais impactos também no rendimento do fundo. Perfeito. A gente, com histórico de capital proprietário, então a gente enxerga de uma forma o projeto como um todo e como melhorar esse risco-retorno dele. Quando uma dívida é uma obrigação de pagar várias parcelas ao longo dos próximos anos. E um contrato atípico é uma obrigação, um contrato qualquer de locação é uma obrigação de pagar várias parcelas ao longo dos próximos, não sabemos. Então, se é um contrato típico, ele te paga 3 meses, fica lá mais um mês, 2 meses de aviso prévio e desapareceu, você não tem mais renda. Num contrato atípico, a empresa não pode sair do contrato. Então, a Alvoar, que a gente fechou no começo do ano, a gente tem 15 anos garantido pela Alvoar que eles vão me pagar um aluguel todo mês.
Com esse tipo de contrato, onde ele não pode me pagar para sair do contrato, eu consigo fazer um CRI, e aí eu falo para o CRI, eu estou recebendo tanto da Alvoar, então eu vou pegar e mais ou menos metade disso eu me sinto confortável em ter um PMT do teu lado. A Alvoar vai ter uma taxa, o CRI tem que ter uma taxa muito mais baixa, porque se a gente pega um CRI com uma taxa muito similar ao do próprio imóvel, eu consigo comprar o imóvel maior alavancando, mas eu não estou trazendo nada para o cotista. No caso que a gente compra imóveis mais ou menos perto de 12% a 1% ao mês, 12% ao ano de cap, e a gente pega uma dívida a 8, digamos, ou 7,5, então esses 4 de spread são lucro a mais que eu estou dando para o meu cotista. Então, por isso que quando a gente compra um imóvel novo, a cota tende a subir, porque o rendimento fica muito mais alto do fundo. Voltando, então, dívida, o que a gente olha para fazer uma dívida no... Quando a gente monta uma dívida, então a gente se preocupa que o lastro, que é o contrato que vai servir como base para essa dívida, tem que casar com a dívida em prazo. Então, um contrato de 15 anos, a dívida não pode ter mais de 15 anos. Em taxa, então a taxa tem que ser bem mais baixa, tem que ter o spread bom da dívida com o contrato de locação. A gente não usa carência, não usa bullet, então a gente faz uma dívida onde no primeiro dia você já está pagando tudo que precisa pagar. Então não vai ter uma surpresa desagradável lá na frente, não tem uma amortização gigante que vai vir daqui a um mês, então vou precisar fazer uma captação. É PMT, cada mês vai amortizando um pouquinho. E a gente sempre tem caixa para amortização dos próximos entre 1 e 2 anos. Perfeito, essa questão, né, da carência é realmente importante, né, que evita do fundo ter que vir ao mercado necessariamente, né, às vezes o mercado não está tão receptivo assim para fazer uma nova emissão, é um ponto positivo, sem dúvida. Agora, falando um pouco, né, os cotistas sempre estão interessados, né, em distribuição de rendimentos, né, no relatório eu não vi nenhum guidance, mas se eu puder falar um pouco de perspectiva, né, até baseado nos prazos de reajuste, né, são contratos ali atípicos, né, se pudesse dar um pouco de cor aí para a gente sobre perspectivas futuras, né, de distribuição de rendimentos. Hoje a gente está distribuindo 1,16 ao mês. A gente imagina que esse semestre vai ficar perto disso. Temos algumas coisas entrando, então tem essa alocação da Tabapuã do Turnkey, que só começa a entrar provavelmente em dezembro. Então, talvez afete um pouquinho o último semestre. Tem algumas coisas que vão entrar no final do ano, além de possíveis novas aquisições. Então, com novas aquisições, é isso, a gente compra o imóvel, a gente tenta comprar com cap perto de 12, tenta alavancar perto de 7, então isso vai entrar e melhorar bastante o rendimento, e aí vamos ver, historicamente a cota sobe para manter esses 10,5, que é o que a gente está dando hoje, por cento ao ano, né? Sim, sim, ótimo. Então, aproveitando que você falou aí sobre possíveis novas aquisições, queria saber um pouco da tua visão, na verdade, dos dois mercados, né? Apesar deles claramente conversarem e né, o financeiro depende do físico, mas queria que você desse a tua visão ali do mercado, né, de real estate, diria ali, né, mercado privado ali de real estate e do mercado financeiro mesmo, dos fundos imobiliários, né, do IFIX em geral. Se você vê ali uma dicotomia, que parece que há um tempo atrás essa dicotomia estava um pouco maior, né? A gente viu algumas negociações saindo com preço muito maior no mercado ali físico do que os fundos estavam negociando. Parece que, né, teve essa valorização em geral do mercado de fundo imobiliário. Eu queria que você desse a tua visão, se você ainda enxerga um descompasso entre eles, se você vê algum possível fechamento ali ou até uma possível sobrevalorização. Eu acho que a gente está chegando no momento que você vê que o PVP dos fundos, os mais líquidos já estão ao par ou acima do par, a maioria, e os menos líquidos, como o nosso, estão chegando lá. Então, acho que essa parte, o que a gente teve no começo do ano, essa diferença absurda entre o que tinha no mundo real e o que você comprava uma cota, está desaparecendo. Existem sempre exceções, mas em grande parte está desaparecendo. O que está acontecendo como um todo no mercado financeiro é a questão dos juros.
Então, o Brasil mostrando que vai cortar juros até o final da vida e Estados Unidos mostrando que não tem intenção nenhuma em cortar juros e talvez vai subir. Saiu quando foi ontem, anteontem, o JP Morgan falando de juros a 7 nos Estados Unidos. E aí todo mundo panicou, etc. Os juros faz com que a pessoa consiga investir sem pensar, sem ter gestor, sem ter nada, num papel que te dá, hoje, 13% ao ano. Então, é com isso que, às vezes, o investidor está pensando, será que eu tiro disso para pôr em bolsa, fundo imobiliário, o que for que seja? Então, esse é o custo que a gente tem que lutar, tem que se provar contra. No médio prazo já, os juros não é 13, né? Você pega uma janela maior, já está em 10. Mas o mercado costuma seguir muito esse curto prazo. Os juros chegando em 8, alguma coisa assim mais exagerada, provavelmente a gente vai inverter. As cotas sobem, 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 ao ponto de você ter que comprar uma cota por causa de um rendimento, e quando você vai ver, você está pagando uma fortuna no tijolo. Nesse momento, parece estar... cada fundo é um caso, só que parece estar quase equilibrado os fundos mais líquidos e os menos líquidos, ainda não muitos ainda não equilibrados, mas já todo mundo de olho e tendo uma pressão para subir. Isso olhando o valor do tijolo, né? Não só o rendimento. Sim, diminuiu bastante, né, a diferença que estava em relação aos metro quadrado, né, do fundo negociado e dos deals que estavam saindo. Então, a gente já deu um panorama aqui geral do fundo, tá? Queria que você deixasse aí uma última mensagem para os potenciais interessados e para os cotistas, né, dos AV11, o que eles podem esperar aí nos próximos meses, enfim, pelo menos até o final do ano, né? E mais uma vez, desde já, muito obrigado aí pela participação. Uma coisa que eu posso falar para você é que todos os sócios que a gente tem, todos os sócios das Avit estão investidos no fundo. Investimos no começo, investimos no follow-on que teve em julho, e estamos olhando para a próxima emissão. Então, não é uma coisa só da boca para fora, o dinheiro é nosso também. Olhando para frente, estamos num momento, como a gente estava falando, que é uma mudança, então ainda existem algumas oportunidades boas de compra, e ao mesmo tempo o mercado de dívida está muito melhor e muito mais líquido, e a gente está conseguindo viabilizar uma captação. Então, acho que esse é o momento que está perfeito para um fundo conseguir comprar um imóvel, captar dinheiro e comprar um imóvel. Provavelmente, daqui a uns 6 meses, o mercado dá uma aquecida, vai ter muita gente comprando, fica mais difícil de encontrar imóveis bons a preços decentes, que é o que a gente hoje consegue encontrar. Então, a gente está muito animado para esse semestre, esse final de semestre aqui, vendo alguns imóveis, fazendo proposta, em contrato, em uma operação. Então, estamos muito animados para o que está vindo, e estamos prontos para o resto aí. Estamos prontos para uma nova captação e colocar mais imóveis para dentro, para melhorar o rendimento. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, vocês tenham conhecido mais o fundo, né? Lógico que isso aqui não é uma recomendação de investimento, né? O intuito aqui é sempre de você conhecer, de mostrar, né, fundos novos. Eu particularmente gostei da ideia, né, do ZAV, que era esse multi-estratégia focado em tijolo mesmo, né? Que a gente quer, em geral, investir no mercado imobiliário, a gente pensa em imóveis mesmo, no ativo físico. Lógico que o mercado de crédito imobiliário também tem sua importância, sempre vai ter a sua parcela ali numa carteira diversificada, mas era isso. Queria trazer esse fundo para vocês, que eu acho que é um fundo diferente, e você analisa se pode ou não fazer sentido na sua carteira, tá, pessoal? Mais uma vez, compartilha esse vídeo aí com seus amigos investidores, se inscreve no canal, e é isso. Grande abraço para todo mundo.